Olá, meu nome é Filipe Alencar e hoje no Texto de Contexto vamos falar de The Witcher, O Último Desejo, escrito por Andrzej Sapkowski. Mas então, o que é o The Witcher? Do que o livro se trata? Primeira coisa, eu acho que é interessante contar a origem da história, a origem do livro. O livro surgiu quando Andrzej Sapkowski participou de um concurso literário para a revista Fantástica da Polônia, que inscreveu seu conto O Bruxo, cujo nome polonês é impronunciável, então vamos se referir apenas como Bruxo, que ele apresenta pela primeira vez o personagem Geralt de Rivia. O conto fez um relativo sucesso no concurso, entretanto ele não ganhou, ele ficou em terceiro lugar. Mas o que importa é que isso abriu as portas para Sapkowski, que até então era um economista, que brincou de ser escritor, a ganhar a coragem para investir sua carreira na literatura. E a partir daí ele começou a escrever novos contos, que cada vez foram ganhando mais notoriedade, até finalmente, no início dos anos 90, ele lançar The Witcher, O Último Desejo. Aliás, uma curiosidade interessante é que essa não é a primeira versão do livro. Antes de surgir O Último Desejo como o livro canônico para o que viria a dar continuidade à série como um todo, veio o livro O Bruxo, que contava com um conto específico falando das origens de Geralt, sendo protagonizado pela mãe dele. Entretanto, esse conto terminou sendo perdido nas edições vindouras e O Último Desejo, essa edição que eu tenho em mãos, que é considerada a primeira do canônico da série de livros, é a que ficou. Falando da edição, a edição é da editora Martí Fontes. É uma edição que, sinceramente, não há nada de muito especial comentar sobre ela, salvo essa excelente arte que mostra o protagonista, Geralt de Rivia. Há edições mais recentes de capa dura, porém, infelizmente, sem essa arte, que acrescentam um mapa do mundo, que, infelizmente, não consta nessa edição e que é muito sentido, porque atrapalha na imersão que o leitor tem com a história, com os personagens e com o cenário. Porque o que é que acontece? O livro traz diversos personagens e apresenta diversos cenários diferentes. Então, que é muito comum em livros de fantasia, história de fantasia. E no momento que a gente vai procurar se relocar desses cenários, dessas localidades, no mapa, buscando uma localização, uma noção melhor, a gente não encontra. Então, isso é uma ausência que eu senti bastante e que busquei preencher baixando o mapa na internet. Então, mas assim, tirando esse pequeno detalhe, essa ausência que é sentida na edição, o livro é excepcional. Assim, eu não tenho nenhuma crítica nem em relação à edição em si, nem a tradução, que por sinal foi traduzida diretamente do polonês por Tomasz Barsinski. Desculpe se eu falei o sobrenome errado. Enfim, a escrita de Sapkowski é muito boa. Pelo menos eu gostei bastante. É uma escrita muito ágil, muito fluida, e ele é um mestre na descrição da ação. O livro tem muitos combates e esses combates são descritos com detalhes que você consegue visualizar, imaginar a movimentação, o cenário, o desenvolvimento da ação, o desenvolvimento das habilidades do personagem, que são bastante exponenciais. Outra qualidade da escrita é a habilidade do autor em detalhar o mundo, os cenários, os ambientes. Nós temos diversas localidades diferentes, diversos cenários diferentes, e cada uma com sua própria particularidade, sua própria cultura, geografia, vocabulário, povos distintos, de classes distintas. E além da ação, Sapkowski também é um mestre dos diálogos. Tem capítulos, um em particular, em que se passa numa festa de casamento, em que é um show de diálogo, diálogos inteligentes, instigantes, em que você realmente fica empolgado com aquele jogo de tênis, aquelas disputas de intelectos entre os personagens. Então, em relação à escrita de Sapkowski, dois pontos que eu gosto de destacar, pelo menos que me chamaram muita atenção, é a qualidade dele na descrição da ação
e sua excepcional capacidade da construção de diálogos. O mundo The Witcher, assim como diversos universos de fantasia, como Senhor dos Anéis, Roda do Tempo, Harry Potter, o mundo The Witcher traz diversas raças, diversos povos distintos. Então aqui nós encontramos, além dos humanos, nós encontramos elfos, anões, gnomos, feiticeiros, lobisomens, vampiros, sereias, dragões. Então, assim, todo tipo de raça é uma bela salada de frutas. No que se refere à narrativa, Sapkowski desenvolve ela de uma forma bem interessante. A nossa perspectiva da história é por trás dos olhos de Geralt. O livro começa com Geralt recebendo um contrato para caçar um monstro, em que ele termina saindo ferido e vai se recuperar no templo de Melitele, que é uma instituição religiosa e também um hospital. A partir daí, nós temos um desenvolvimento da narrativa como se fossem memórias de Geralt. Ele vai se lembrando de aventuras anteriores, de contratos anteriores dele, de pessoas que ele conheceu. Então a narrativa vai desenvolvendo de uma forma não linear, não cronológica, em que vamos indo e vindo das lembranças de Geralt até o tempo presente, onde ele está se recuperando de seus ferimentos e, claro, passando por novos conflitos. Finalmente, mas do que se trata o livro, do que se trata The Witcher? Nós acompanhamos a história de Geralt de Rivia, que é um caçador de monstros que, quando criança, foi recrutado por uma guilda, a Escola do Lobo, onde ele, por procedimentos envolvendo ciência e magia, sofreu mutações que tornou ele basicamente um super-humano, com habilidades específicas, com talentos excepcionais para desempenhar essa sua função, de caçar monstros. Ainda sobre Geralt, ele como protagonista, ele consegue levar a história nas costas, por assim dizer. Ele é um protagonista excepcional. Ele é, a primeiro momento, um personagem carrancudo, de poucos amigos, frio, aparentemente sem sentimentos, que é uma característica das mutações que ele sofre, como o bruxo. Entretanto, passando pela essa apatia aparente, na realidade, Geralt é um personagem extremamente sensível, essa é a verdade. É uma pessoa humana e demonstra uma eloquência, uma retórica que se importa com os outros, se importa com as pessoas, o que acontece ao redor dele e, acima de tudo, procura fazer o melhor, procura buscar o melhor, procura a justiça. Isso leva a conflitos bastante interessantes, porque devido à sua natureza, devido à sua função como bruxo, ele, em tese, tem que ser imparcial nas questões que envolvem conflitos, sejam políticos ou sociais. Entretanto, ele sempre se mete de alguma forma nesses conflitos e sempre se vê obrigado, por escolha própria ou não, a se manifestar. Essas manifestações, essas ações trazem consequências para o bem ou para o mal, retornam para ele de uma forma às vezes positiva e às vezes bem negativa, de modo que não necessariamente as pessoas a quem ele tem interesse de ajudar, ou melhor, ajudou, correspondem com gratidão. Entretanto, Sapkowski não traz apenas Geralt com tantas camadas, também há diversos outros personagens, uma categoria inteira de diversos personagens com personalidades, motivações e agendas muito particulares e muito interessantes. Só para citar dois, que eu acho que talvez sejam os que mereçam mais destaque, nós temos a feiticeira Yennefer, que, embora seja o principal interesse amoroso de Geralt no livro, aliás, na série como um todo, ela não se limita a ser a mocinha da história, o interesse amoroso. Ela é uma personagem com todo nuances de personalidade. Ela, aliás, por falar em personalidade,
ela tem uma personalidade bastante forte. Mas Yennefer é uma personagem forte, ambiciosa, extremamente inteligente e sem papas na língua. Outro personagem que deve se destacar também é o amigo, companheiro viajante de Geralt, que é o Bardo Jaskier, que é uma figura, eu acho que a melhor forma de descrever ele é essa. Ele é um bom vivante, ele é um libertino, poeta, músico, um gaiato, e vai acompanhando Geralt nas suas aventuras e vai tomando notas e utilizando Geralt como sua musa. E decorrência disso, vai tornando Geralt uma personalidade famosa no mundo. Ele se torna o famoso Lobo Branco de várias canções e poemas de Jaskier. Por sua vez, falando do legado da obra, originalmente o livro teve seu sucesso muito restrito ao seu país de origem e em poucos outros países vizinhos. Entretanto, curiosamente, a obra só veio atingir de fato sucesso global a partir de uma franquia de videogames inspiradas na série, que, por sinal, não são adaptações fiéis do livro, da série de livros, mas sim funciona a partir do último livro da série. A partir do sucesso dos videogames vieram brinquedos, histórias em quadrinhos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas e mais videogames, obviamente. Mas principalmente veio a série da Netflix, The Witcher, estrelada por Henry Cavill, ficou mais conhecido como Super-Homem nos cinemas. Porém, aí vai uma curiosidade. A série The Witcher não foi a primeira adaptação live action da obra. Veio anteriormente, no início dos anos 2000, a tentativa da realização de um filme e posteriormente uma série com 13 episódios chamada The Hexer, que fez um relativo sucesso, embora seja mais lembrado pela sua qualidade questionável e por, sinceramente, mera curiosidade mesmo. Por fim, eu acredito que cabe falar que The Witch não é um livro grosso, é um livro muito divertido de ler. O Geralt é um personagem muito carismático, é um personagem envolvente. Os personagens secundários são muito cativantes também, com suas personalidades muito particulares. E é um livro já concluído, então a série toda já foi concluída. Acredito ser uma boa porta de entrada para quem está interessado nesse mundo de fantasia e não quer partir para obras mais óbvias, como O Senhor dos Anéis ou Harry Potter. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem. Se tiverem interesse que eu fale dos outros livros da série, falem, comentem também. E tem uma novidade, eu estou contando agora com um perfil no Instagram, textos e contextos, então sigam lá e acompanhem saber de livros, filmes, séries e outras coisinhas mais. Até mais e boas leituras.